Amados irmãos, nós estamos vivendo os grandes desafios nesses últimos dias e eu acredito que o maior dos desafios do século 21 é nós vivermos a nossa fé de forma em atividade, em exercício diário, todos os dias. Nós estávamos hoje visitando, eu e o diácono, irmão Francisco, nós fomos na casa do irmão Vicente de Paula, fizemos um momento de oração lá, e depois fomos lá na família do irmão Cildemir, e a cada dia o desafio é viver por fé. Porque se nós não levarmos a atividade de fé para todas as áreas da nossa vida, nós podemos sucumbir em meio às tribulações. Quando a gente chega lá e vê o irmão Vicente de Paula há mais de anos ali, e a irmã Eliane dizendo: pastor, nós socorremos ele, e os médicos disseram: olha, a gente não pode mais entubá-lo, e vocês assinem os papéis, vão para casa, porque talvez ele não passe de hoje. E quando eles voltaram no outro dia, o Vicente já estava no quarto, tinha saído já da semi-UTI, já estava lá no quarto e poderia ficar já com o acompanhante, e os médicos, a gente não entende nada, mas estão chamando o irmão Vicente lá de Highlander. O irmão que está vencendo, e todo dia é um milagre. E nós precisamos viver por fé. Ela diz assim: os médicos não entendem, ficam boquiabertos quando nós voltamos para casa todas as vezes, quando eles desenganam, Deus traz uma palavra para a gente e diz assim: continue fortalecido. Do outro lado, a gente visita lá o irmão Cildemir e vê a dificuldade que está passando aquele irmão, e eu disse para ele hoje: essa é a hora de você viver por fé. Não dá para viver pelas realidades humanas, não dá para viver pela religiosidade, não dá para viver por projetos. Nós precisamos ter momentos na nossa vida que nós precisamos exercitar a nossa fé e colocar essa fé como propósito diário de atividade semanal nas nossas vidas, porque quando vir os dias maus, nós seremos sustentados pela fé. E o texto de hoje fala sobre fé. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo 22, de 1 a 14, a história do pai da fé, Abraão. Nós não podemos olhar pelos olhos da sociedade, irmãos. Nós não podemos olhar a vida pelos olhos da igreja ou do líder religioso. Você deve olhar os acontecimentos pelos olhos da fé, porque só a fé nos sustenta. Se você olhar pela perspectiva do mundo, pela condição que você está passando, você talvez desista. Os desafios hoje é que nós avancemos para os propósitos com o Senhor, mas por fé. Gênesis capítulo 22 é uma das histórias que você talvez conheça desde criança. A história do pai da fé, Abraão. Quando ele foi chamado por Deus, naquele dia, para entregar o seu filho. E parece que tudo estava dando certo. Naquele momento da nossa vida, que tudo parece estar dando certo. Deus prometeu o filho chegou, cresceu, está tudo direitinho, as finanças estão em dias, há uma alegria, a festa da casa, está tudo direitinho, você está pensando em viajar, você está pensando em ampliar, e de repente, de uma hora para outra, Deus acorda, parece de mau humor, e diz assim para Abraão: olha, eu quero que você sacrifique seu filho. E aí, como é que a gente fica diante de Deus? É um desafio. Vamos estudar hoje sobre esse texto, e que possamos sair daqui com mais fé do que chegamos, amém? Amém. Deus nos permita. Texto de Gênesis capítulo 22, dê uma olhada aí, que seu irmão abriu mesmo, ou se está dormindo. Se está dormindo, diz aí: meu irmão, desperta tu que dormes, diga: deixa para dormir em casa, agora é hora. Eu estava lembrando dos irmãos que eu sou da época que os pastores socavam os púlpitos. Quem é dessa época aqui? Os pastores pregavam dando murro no púlpito. Irmão, era cada susto que a gente tomava, ela não era. Era um susto, a gente não podia cochilar. A gente tem que estar acordado o tempo todo.
E naquela época, todos os crentes sabiam o hino do cantor cristão de cor. Ela não era, irmãos. A gente vê aqui o irmão cantando agora, irmão Jair. A gente vê a maioria dos irmãos não sabem o hino do cantor cristão, irmãos. Ou melhor, nem trazem mais cantor cristão, né? Que agora tem a mídia, né? Naquela época, quando as igrejas, os irmãos não tinham, a igreja comprava, botava nos... Não era assim, irmãos? Agora os hinos parece que são meio... Parece que a gente está recitando mantra, né? Mantra, a gente fica repetindo. E aí chega no êxtase. É ou não é? Nada contra os hinos, viu, irmão? São uma bênção, né? Esses hinos que a gente canta aqui. Mas se você perceber direitinho, é o mesmo estilo de mantras, né? Repetir, mesma frase, e depois repete de novo, e depois repete de novo. E no cantor cristão não tem isso, a gente só repete o coro, né, irmão? É uma maravilha, é uma bênção. Mas louvado seja Deus, porque podemos cantar e sentir a presença do Senhor, né? É só um spoilerzinho do que é adoração, que às vezes a gente está indo por um caminho que a gente pensa que é adoração, e o culto de doutrina é para isso também. É para a gente alertar, para a gente abrir um pouco, para a gente não ficar achando que estamos cultuando e às vezes estamos simplesmente buscando um estado de espírito. Mas cultuar não é isso, é sentir estado de espírito. Feito irmão disse assim, não, porque o clima, o céu vai descer, e o céu vai descer, e o céu vai descer. Irmão, o céu não vai descer, tá? O céu continua lá no céu, e nós continuamos aqui, e a gente precisa entender que não é o nosso espírito, mas é adorar o Senhor em espírito e em verdade. E o texto de Gênesis 22, de 1 a 14, diz assim, depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. A prova, olha aí. Ele disse, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. Acrescentou Deus, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão, interessante, né? Se fosse eu, dizia, mas Senhor, e por que isso? Arruma outro, pega o filho da outra irmã, e não sei o quê. Ele não tem se queixa com Deus, não. Ele faz a vontade de Deus. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse aos seus servos, esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá. E havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo, e assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão a seu pai, meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque, eis o fogo, a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão, Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado, ali edificou Abraão um altar, sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, e em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho, mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu, eis-me aqui. Então lhe disse, não estendas a mão sobre o rapaz, não lhe faças mal, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, amado Pai. Senhor, nós queremos que o Senhor possa nos ensinar com a tua palavra. Senhor, tira de nós todo o cansaço, traga as nossas mentes cativas ao teu Santo Espírito, nos instrua através do mesmo, e o que o teu Espírito Santo tem acesso aos nossos corações. Nós carecemos de um aprendizado desse texto, Senhor, hoje. Ajuda-nos e fala através do pregador. Te oramos em nome de Jesus. Amém. Interessante que nós temos nesse texto 3 expectativas que nós devemos avaliar, por onde devemos avaliar a nossa fé. A primeira expectativa diante disso, dos acontecimentos, é olhar
diante da vida de Abraão. Primeiro, tudo estava dando certo, Deus tinha prometido a Abraão um filho, tinha dado, ele tinha feito a vontade de Deus, ele era temente a Deus, levantava altares para Deus, era um bom crente, e tudo parece que andava corretamente, mas de repente, depois de ter passado aquela dificuldade com Ló, depois de Sodoma e Gomorra ter sido destruída, depois de passar pelo Egito, depois de fazer uma trajetória tão grande, chega um momento na vida que Deus pede o seu filho, a Isaque, para ser sacrificado. E nós vamos avaliar esse texto sob 3 perspectivas. A perspectiva de Abraão, a perspectiva de Isaque e a perspectiva de Deus nesse texto, que ele nos ensine com a sua palavra, amém? Em primeiro lugar, nesses 3 posicionamentos, o primeiro posicionamento é de Isaque, porque Isaque era tão amado, e estava tão feliz naquele dia, e de repente o pai chega, leva ele, e vão subir ao monte, e o interessante que a perspectiva de Isaque, no caminho, é aquela pergunta que não quer calar, que às vezes os filhos fazem com os pais, né? Que a gente às vezes é pego de surpresa, né? E Isaque, como filho, ele está sendo dirigido para ser sacrificado, e a pergunta dele no caminho é: meu pai, eis aqui o cutelo, eis aqui o fogo, mas aonde está o cordeiro? Talvez seja essa a sua expectativa diante de provações, a expectativa de Isaque, diante de muitas lutas. Onde é que está o Senhor? Onde é que está a solução? Onde é que está a resposta, Senhor, para meu problema? Onde é que está, Senhor? O Senhor prometeu, e onde é que tu estás, ó Deus? Né? É aquele que muitas vezes nós encontramos no Salmo 121. Eleva meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Onde é que está o Senhor? E na verdade, no texto original desse Salmo, de qual dos montes virá o socorro? Mas depois ele repite, ele diz: meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Mas tem momentos nas nossas vidas que nós vivemos pela perspectiva de Isaque. Onde está a solução? Onde está o cordeiro? Onde está o dinheiro? Onde é que está a saúde? Onde está aquilo que eu preciso, Senhor? E muitas vezes, irmãos, esse posicionamento de Isaque é uma pergunta que está dentro dos nossos corações nos dias de provações. Senhor, onde tu estás? Onde está Deus quando os seus filhos sofrem? Onde está o Senhor? O Senhor está, diga para o seu irmão, o Senhor está nos corações daqueles que creem nele e que sabem que ele há de superar aquela provação. Mas no coração do ateu, só o louco diz não a Deus, né? Não, o Salmo. Então, eles não encontrarão, não terão posicionamento. Jesus é a resposta. O Cordeiro é a resposta, irmãos. É o Cordeiro de Deus. Ele será sempre a resposta. Quando nós não tivermos respostas, a resposta será sempre o Cordeiro de Deus. Deus há de prover. Essa é a primeira perspectiva de hoje. Mas quando a gente olha a segunda perspectiva que nós devemos aprender, hoje o tempo está contra nós, a gente tem que correr, é a perspectiva de Deus em relação a Isaque. O posicionamento de Deus diante de Isaque, porque Deus olha para ele, e Isaque é um bom servo do Senhor, porque ele simplesmente, o Abraão é um servo do Senhor, e Isaque também, porque o menino se deixa ser amarrado. Se fosse meu menino, na hora que estivesse sendo amarrado, ele diria: opa, ei papai, o senhor está maluco, eu acho que o senhor, né, está meio perturbado, como é que o senhor não sou sacrifício, não? E não se deixava ser amarrado, mas Isaque deixou ser amarrado, viu? E foi colocado sobre a lenha lá, né? E com certeza foi acendido o fogo, tudo direitinho, e ele vendo que ele estava ali, né? Ele foi obediente, e a obediência e fé devem andar juntos no caminho daqueles que servem ao Senhor. Mas na perspectiva de Deus, quando ele apresenta o seu tudo, o seu melhor,
A perspectiva de Deus nós encontramos lá no versículo 11. Ou melhor, no versículo 11 diz: mas do céu bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: eis-me aqui. Então disse o anjo: não estenda as mãos sobre o rapaz, nada lhe faça, porque agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o teu único filho. A resposta de Deus vem de um grito repetitivo que só existe na Bíblia 2 vezes. Na verdade, esse texto é um texto de maior dor, de maior crise existencial na Bíblia. Só se compara ao Calvário. Interessante que os dois estão no monte, você percebe? E os dois envolvem sacrifício. Por isso que Jesus representa tanto na pessoa do Isaac, como no final, na pessoa do Cordeiro que é morto. Tipifica-se a personalização do Cristo. E o interessante nesse texto é que Deus brada 2 vezes. Só em 10 textos existe na Bíblia que Deus repete 2 vezes. E Deus mais uma vez chama Abraão: Abraão, não toques no moço, porque eu sei que temes a Deus. A gente olha para esse texto e diz assim: Abraão sai de Ur dos Caldeus, deixa tudo, ele deixa toda a sua parentela, ele caminha com Deus, ele levanta altares para Deus, ele vai para o Egito, passa por aquelas dificuldades, passa por Sodoma e Gomorra, passa por tantas lutas, ele continua levantando altares diante de Deus, ele continua servindo a Deus, mas só nesse momento é que Deus diz assim: agora eu vejo que tu temes a Deus. O que é que isso nos ensina, irmãos? Que não é tempo de crente que demonstra que a gente teme a Deus, que não é momento de louvor e adoração que demonstra que nós tememos a Deus, que não é também quando nós entregamos o dízimo e as ofertas ao Senhor, que denota que nós tememos a Deus. O que tememos, o que denota que realmente somos tementes a Deus, é nos piores momentos de provações de fé, nós permanecendo fazendo a vontade do Senhor. É isso que denota que nós somos crentes de verdade. Sabe qual é a grande dificuldade das igrejas hoje, irmãos? É porque está cheio de crente, cheio de pessoas que têm 20, 30 anos de crente e que ainda não são crentes, que ainda não se converteram, que ainda não mudaram de vida, não mudaram de comportamento, continuam dentro da igreja, não sei quantos anos de crente, mas com comportamentos carnais. E isso não denota tempo de crente, número, quantidade de dízimo, ofertas, evangeliza e não sei o quê. Não denota o seu temor ao Senhor, que denota que Abraão de fato é um crente e que teme ao Senhor. Foi nessa hora, foi no pior momento da sua vida, quando o Senhor Deus diz assim: Abraão, para, porque agora eu vejo que temes a Deus. Irmãos, é um desafio para a nossa fé esses últimos dias, dias de dificuldades. Nós precisamos olhar pelos olhos da fé. Agora eu sei que temes a Deus. Deus tem uma agenda que nós não compreendemos, irmãos, a agenda de Deus. Nós andamos pela nossa agenda, mas a agenda de Deus envolve dificuldades, lutas, provações e privações na nossa vida. Às vezes nós queremos andar com o Senhor numa perspectiva nossa, mas andar na perspectiva de Deus é saber que Deus, Ele tem uma agenda que não se parece com a nossa muitas vezes, porque a nossa parece que tudo vai certinho, direitinho, horário cumprido e tal. A agenda de Deus não tem hora para acontecer as provações, mas Ele está conosco. Terceiro lugar, o posicionamento de Abraão. Primeiro no versículo 5 é fantástico, não é? Vamos ler o versículo 5 todos juntos? Então disse Abraão aos seus servos: esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão, ele denota aí que ele sabia que Deus tinha algo especial para ele. Mesmo Deus em direção ao monte, mesmo tendo avistado o monte, mesmo tendo passado talvez as noites em claro, pensando: será que é hoje que eu vou perder meu filho? Mas ele faz o trajeto, mas confiando: eu vou subir e eu sei que Deus proverá.
eu vou subir com o rapaz, mas aguarda aí que a gente volta. Volta eu. E ele, será que você tem essa fé, irmãos? Essa fé de ter certeza, de dizer assim, olha, a coisa está difícil, mas eu vou e vou voltar, eu vou até lá e vou voltar em paz. Eu vou passar pelas provações, mas esse ano é o melhor ano da minha vida. Eu vou vencer. Pode estar difícil, pode ter faltado tudo, pode ter dificuldades, né? Pode ter muitas lutas, mas eu vou e vou vencer, porque Deus proverá. Essa resposta, né? Tem até o hino, a resposta de Abraão, Deus proverá. Abraão diz, porque Deus proverá para nós. Meu filho, Deus está no controle. As igrejas passaram pela pandemia, e chegou a pandemia, os irmãos disseram, mas e agora, o que é que vai ser? Deus proverá, irmãos. E Deus proveu. E veio a primeira onda, a segunda onda, e a terceira onda, e não tem vacina, e Deus proverá. Deus continua suprindo a necessidade da igreja. Nós precisamos olhar que estamos no monte com o Deus que provê todas as nossas necessidades, irmãos. Em meio às dificuldades. E aí vem a questão das lutas, da provação. O Senhor proverá as nossas necessidades. Nós precisamos olhar com a palavra de fé. E essa palavra Deus proverá deve ser uma palavra de contentamento. Abraão não diz, Deus proverá. Não. Ele diz com firmeza. Ele diz com contentamento. Ele diz com adoração. Deus proverá. Eu não sei qual a dificuldade que você esteja passando, mas eu gostaria de dizer a você, não importa o tamanho da luta, mas Deus proverá. O Deus proverá sobre a sua vida algo muito melhor, mesmo que você não esteja entendendo, mas Deus proverá, mesmo diante das dificuldades, a escassez, mesmo diante do diagnóstico médico, mesmo diante de uma porta fechada de emprego, mesmo diante de uma luta na família, Deus proverá o melhor. Deus proverá sempre um cordeiro que não tinha nada a ver com o negócio, mas que vai sofrer em nosso lugar. Jesus, o Cristo, tinha nada a ver, mas Deus, para prover, colocou o cordeiro já amarrado, pronto para o holocausto, para que você possa, como diz o jovem, sair de bem nessa história toda. O Deus proverá sobre nossas vidas. Mas nós precisamos olhar, irmãos, pela perspectiva da fé. Eu estava vendo a história dos missionários na África, que a junta de missões não tinha como levar missionários para todas as aldeias, começou a treinar os casais africanos, né, para que eles tomassem conta da aldeia, ficassem evangelizando ali. E assim o fez, e preparou 5 casais, e cada casal, eles deveriam morar juntos, mas eles decidiram assim, no meio do caminho, a gente não vai morar junto não, o campo é muito grande, cada um pega uma aldeia. E eles decidiram ficar cada um em uma aldeia diferente para que o evangelho expandisse. E eles decidiram um dia, no final do ano, fazer um almoço coletivo, um momento de encontro, um retiro espiritual, para que eles pudessem ter o seu momento ali de alegria, de contar como é que estava cada um na sua aldeia. E eles marcaram um encontro, e como as aldeias eram muito povoadas, eles buscaram um lugar distante, né? E ele conta algo interessante, o missionário africano contando, que eles marcaram um dia e todos se encontraram num ponto e foram para esse dia de retiro. E um que era mais assim, mais vivendo pelas expectativas, ele diz assim, não, vai que chova, eu vou levar um plástico porque a gente se protege. E eles chegaram no local de árvores, sentaram lá e de repente caiu uma dessas chuvas que caiu aqui, né? E aquele que estava com um plástico bem grande foi lá no cavalo, pegou o plástico e cobriu. As 5 famílias ficaram ali embaixo, irmãos, levando chuva, e a chuva foi o dia todinho. O dia todo chuva, e as famílias ali, debaixo do plástico. E aí, lá para as 5 horas da tarde, debaixo de água ali, eles almoçaram, tudo mais. Eles, de vez em quando, tiravam a cabeça, ele diz assim, tirava a cabeça para respirar, do lado de fora, e voltava de novo. E aí, tinha um que estava com o celular, aí ele chamou, botou a cabeça para fora de todo mundo e tirou uma foto, e postou, e dizendo assim, que dia maravilhoso,
como Deus nos abençoou. Quando nós vivemos pela perspectiva da fé, irmãos, até nos piores momentos da nossa vida, nós temos alegria no serviço. Eu disse, se fosse eu estava ali reclamando o dia todinho, debaixo daquele plástico. Eles tiraram a foto de lado de cabeça do lado de fora, assim, dizendo, nós agradecemos a Deus pelo retiro maravilhoso que Ele nos deu. Isso só acontece se vivermos pela perspectiva da fé. O Deus que proverá, o Deus que supra as nossas necessidades. Conclusão nesse momento. Eu gostaria de desafiar você na sua vida. Em que área você precisa defender a sua fé? Em que área você precisa confiar mais em Deus? Em qual momento da sua vida você está passando? E você está sendo desafiado hoje a subir o monte, talvez, ou a descer o monte. Você está com medo. Eu gostaria de dizer a você que existe um Deus que tudo provê. O Deus do monte, do Deus proverá, que até hoje o monte é chamado de Deus proverá. Ele estará sempre com você. Não podemos temer a nada, irmãos, quando usamos esta determinação. E essa determinação deve ser uma prática na nossa vida. Deus proverá. No momento de dificuldade, diga assim, Deus proverá. No momento de luta, Deus proverá. No momento das chuvas, Deus proverá. Na escassez do dinheiro, Deus proverá. No momento de dificuldade no casamento, Deus proverá. Essa é a resposta do crente, irmãos, nos dias de dificuldades. É o exercício da fé. Precisamos desejar em tudo, diante da enfermidade, diante de dificuldades, tudo, Deus proverá. Na vida, estava lendo Francis Schaeffer essa semana, ele diz algo interessante. Ele diz que o menor que o cristão, o menos que o cristão pode ter na caminhada de fé, é saber que Deus está ao nosso lado. Isso já é tudo. Isso é o bastante. Deus está ao nosso lado. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus proverá. Deus proveu para Abraão, proverá para você. E nós precisamos, irmãos, exercitar nessa fé em dias difíceis, em dias de luta, em dias de luta e de luto. Nós precisamos entender que Deus há de prover nas nossas vidas. Senhor Jesus, nessa noite nós queremos te agradecer pela tua palavra. Nós não queremos viver pelas expectativas do Isaac, na pergunta, de onde virá o socorro? Onde está o Cordeiro? O Cordeiro está já no monte nos esperando. Nós queremos viver também, Senhor, pelas expectativas de Abraão, do Deus proverá. Nós precisamos, Senhor, nesses dias de tanta tribulação e privações, nós precisamos entender que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E que as provações do tempo presente não hão de se comparar à glória de Deus que há de ser revelada aqui e no futuro sobre nossas vidas. Ó Senhor, fortalece a nossa fé em dias de provações. Nos faça, Senhor, ser exemplar nos dias de luta, porque nos dias de glória, Senhor, a fé é esquecida. Mas nos dias de provações é que nós precisamos demonstrar que confiamos no Senhor. Por isso nós te pedimos, Senhor, que tu visite o coração do teu filho e da tua filha, que talvez esteja aqui presente ou esteja em casa, e que talvez tenha perdido a fé, talvez tenha desanimado, mas que nessa noite, Senhor, ele possa ter um encontro com Deus que tudo proverá sobre nossas vidas. Nós te agradecemos e te oramos em nome de Jesus. Amém.